Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua companhia, sempre fiel aqui com a gente, né? Inclusive sugerindo temas, mandando informações, fazendo perguntas que nos ajudam a atender você naquilo que você gosta de saber, nas informações que você quer ter. Aí a gente vai, busca profissionais, pessoas que podem realmente fazer uma contrapartida e trazer informações que fazem diferença para o nosso dia a dia. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui na Rede Boas Novas de televisão e também na Rádio Boas Novas, que fica ali em Cabo Frio, né? Mas que está aí pertinho de você, onde você estiver, porque está nos nossos melhores aplicativos de rádio. Rádio Boas Novas 105.9. Obrigadíssima pela companhia de vocês também. Gente, hoje a gente vai falar sobre a leptospirose, uma doença recorrente em algumas regiões aqui do Brasil, que é de notificação obrigatória às autoridades de saúde e que vem tendo um crescimento muito significativo, especialmente nos 2 últimos anos. Mais de 50% de crescimento. E olha, os dados indicam que nesse período o número de mortes por causa da leptospirose aumentou em mais de 70%. Hoje a gente vai entender mais sobre isso conversando com o Jefferson de Andrade. O Jefferson, ele é biólogo e pesquisador de desenvolvimento de produtos e de mercado da BASF e está aqui cedendo seu tempo, a gentileza de nos ceder seu tempo para trazer informações relevantes, inclusive checar esses números, né, que a gente está aqui falando inicialmente. Jefferson, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Eu que agradeço, Celeste. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a leptospirose, né? A primeira coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte, porque lendo um pouquinho aqui a matéria, né, eu vi que a gente fala assim, é uma doença endêmica no Brasil que se torna epidêmica em alguns períodos. Como é que é esse negócio? O que é isso? Perfeito. O termo endêmico é quando a gente tem uma doença que ela é recorrente, né? Ela faz parte Uhum. ali, né, da rotina do país. E o termo epidêmico é quando a gente tem um aumento casual, né? Ele pode estar atrelado ou não a uma sazonalidade específica, que no caso da leptospirose ela tem uma tendência, normalmente ela está correlacionada aos períodos chuvosos, né? Então, ela Uhum, é uma uhum. doença que ocorre o ano todo, né? Ela está presente há muito tempo no nosso território, então isso faz dela ser uma doença endêmica, e ela se torna epidêmica com alguns picos, né, com mais frequência, normalmente, historicamente, nos períodos mais chuvosos, que isso pode variar de região para região, conforme também as condições climáticas de cada região, né? Aham. Antes da gente entrar no mérito aí desse crescimento de casos e essa questão toda, né, os motivos, o que é exatamente a leptospirose? A leptospirose ela é uma doença, ela é uma zoonose, né? Uma zoonose, ela quer dizer que é uma doença que aflige, né, nós humanos e também outros animais, né? E ela é considerada uma doença do tipo doença infecto-febril, que é causada por uma bactéria, né? Uma bactéria do gênero Leptospira, né? Daí vem o nome leptospirose, onde você tem inúmeras espécies, né? Que dentro desse gênero dessa bactéria que podem causar essa enfermidade, né? Ou seja, o agente epidemiológico dessa enfermidade é uma bactéria bastante característica aí dessa enfermidade, dessa doença. E ela comete não só, como eu já mencionei, os seres humanos, mas também diversos outros animais. E, na verdade, a gente faz parte daí dentro desse ciclo da manutenção desse patógeno dentro do ambiente, né? Do meio ambiente. Uhum. Tem algum animal mais específico que transmite a leptospirose ou é uma coisa mais genérica? Na verdade, boa parte dos animais eles estão sujeitos, né? Então, mas sobretudo os mamíferos eles são principais, né? Então você tem aí nós, incluindo os humanos, dentro dessa categoria. Aí depende do ambiente que a gente está falando. Alguns têm mais relevância, não? Se a gente vai para o ambiente rural, normalmente nas áreas, por exemplo, de produção de larga escala, de bovinos, equinos, suínos, caprinos, eles têm uma certa importância. Você tem os cães
né, também que pode estar ali no ambiente rural. Quando a gente vai para o ambiente urbano, aí a gente tem uma participação de outros animais, né, como os próprios cães, como eu mencionei, né, os cachorros. Você pode ter gambás, morcegos, mas principalmente, né, o roedor, ele é um dos principais reservatórios dessa bactéria. Então, na verdade, até popularmente, às vezes essa doença ela é conhecida como a doença do rato, né, porque Uhum. ele é o principal reservatório dessa enfermidade, né? Então ele acaba tendo esse papel como reservatório, né? Ou seja, para fazer a manutenção, né, desse indivíduo no ambiente, e ele também acaba tendo o papel de disseminador, né? Porque essa bactéria ela acaba sendo excretada através da urina, né? Porque ela acaba se alojando nos rins e ele acaba esses indivíduos eles acabam sendo excretados em conjunto e vai contaminando o ambiente. Então ele tem um papel muito importante. Mas dentro, né, dos roedores você também tem alguns que são mais importantes do que outros, né? Nós temos roedores que são silvestres, que são aqueles que vivem no ambiente naturalmente, e você tem os que foram introduzidos, que são considerados roedores sinantrópicos, aqueles que já se habituaram ao comportamento humano. E aí nós temos 3 espécies que são bastante conhecidas, né? Popularmente são conhecidos como ratazana, o rato do esgoto, o rato do telhado, você também tem o camundongo, mas sem sombra de dúvida, ali pelo comportamento, normalmente a ratazana, que pertence à espécie ratos norvégicos, normalmente ele é um dos mais importantes, porque ele vive no esgoto, nas galerias fluviais, então ele acaba tendo uma participação mais importante aí dentro do ambiente. Mas todos, né, como eu mencionei, os mamíferos, incluindo aqueles aquáticos, né, eles também eles estão sujeitos aí a fazer essa manutenção dessa bactéria no ambiente. Eu acho interessante quando você fala assim, o rato, a ratazana, o camundongo, não sei o quê, porque para mim tudo é rato. Sim, sim, Para mim tudo é rato, tudo entendeu? errado. Uhum. É um ratão, é um ratinho, é não sei o Ratinho. quê, mas tudo é rato e que eu detesto como a grande maioria da população, sem dúvida nenhuma, né? Queria dizer, estou conversando aqui com o Jefferson de Andrade, o Jefferson é biólogo e também pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercado da BASF, e ele, né, que trabalha com essas questões também está aqui para nos falar sobre a leptospirose. Jefferson, tenho dados assim, né, que nos últimos 2 anos a gente teve um aumento de 52% dos casos de leptospirose do Brasil. E desses casos, 70% foram casos que levaram à morte das pessoas. Que é isso? Por que a gente está tendo, aparentemente, uma pandemia, né? Por que esse aumento de casos dessa forma e tantas mortes por causa da leptospirose? Na verdade, se a gente consulta, né, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, né, nos últimos 2 anos, né, quando a gente contabiliza 21 e 22, de fato a gente tem um aumento expressivo da situação de infecção, né, ou seja, um aumento de 70% de casos recorrentes no Brasil. Esse aumento, ele está muito correlacionado, porque assim, tradicionalmente, a gente tem, historicamente, nos últimos dados do boletim do Ministério da Saúde, a gente tem normalmente uma média mais ou menos de um pouquinho mais de 3 mil casos ano, sendo que 10% disso representa o número de mortes. Então, a gente está falando de mais ou menos 300 mortes anuais. Isso é uma média, tá? Historicamente. Mas quando a gente pega o ano de 21 e 22, referente aos anos anteriores, você tem um aumento. Isso está muito atrelado normalmente às condições climáticas. Então, os últimos 2 anos foram marcados por períodos mais chuvosos do que tradicionalmente com os anos anteriores. Essa é uma das possíveis ligações que a gente tem normalmente com o aumento dessa enfermidade. Assim, e se a gente faz uma análise mais profunda dos dados que foram disponibilizados, a gente vê que o aumento mais expressivo nos últimos 2 anos, eles ocorreram na região Nordeste, que de fato foi a região que mais sofreu chuva nos 2 últimos anos. E é muito provável, né, que agora nessa transição, especialmente por conta da Laninha, que a gente tem a modificação aí dos períodos de chuvas nas nossas regiões do país, pode ser que esse aumento ele seja mais expressivo, por exemplo, no Sul, né? Embora
historicamente, também, as regiões mais importantes para essa enfermidade é o Sudeste, muito levado pelo estado de São Paulo, seguido pelo Sul, depois o Nordeste, depois Centro-Oeste e o Norte do nosso país. Então, esse aumento ele pode estar muito correlacionado realmente a como ocorre aí a dinâmica, né, das chuvas dentro do nosso território. Uhum. E uma pessoa que contrai a leptospirose, quais são os sintomas que ela tem? E porque eu quero perguntar para você quais são esses sintomas e já perguntando também por que tantas mortes nesse tempo, nesse período. Perfeito. Os sintomas, eles, a partir do momento que a gente tem a infecção, né, o contágio ali com a bactéria, você tem o período de incubação, né, da doença, e ela pode levar normalmente de 1 a 30 dias, tá? Então ele é bastante amplo. A média, normalmente, da aparição dos primeiros sintomas, normalmente ele ocorre entre 5 a 14 dias, tá? E aí, como que funciona esses sintomas, né? Primeiro que existem grupos de pessoas que podem ser assintomáticas, né? Então elas podem não apresentar nenhum tipo de sintoma e não desencadear isso para uma situação mais grave, ou pode Uhum. depois encaminhar para uma situação mais grave, né? E aí os sintomas iniciais, eles são bastante complexos, porque ele acaba se misturando com um monte de outras doenças, né? Mas as principais, normalmente, são febres, né? Que é a pirexia, você tem a cefaleia, que é a dor de cabeça, você tem mialgias, né, que são as dores musculares, e tem uma característica da leptospirose, que ela concentra uma dor mais na região das panturrilhas. Você tem o processo de anorexia, que é a falta do apetite, também pode ter náusea, vômitos. Algumas pessoas podem levar para outros sintomas, como diarreia, vermelhidão nos olhos, né, entre outros. Então, esses sintomas, normalmente, eles são no primeiro estágio da doença, né, que é o estágio precoce, e ele pode se agravar quando ele vai para uma situação mais grave, né? Então, aí você pode ter insuficiência hepática, você pode ter insuficiência renal, você pode ter hemorragias, principalmente hemorragias pulmonares, inclusive, quando você tem essa tríade de sintomas, né, que é a insuficiência hepática, mais a insuficiência renal e mais a hemorragia pulmonar, ele é até classificado como síndrome de Welling, né, que é uma síndrome que está correlacionado com a leptospirose, mas que de fato você apresenta esses 3 sintomas. E uma das características bastante comum dessas pessoas que estão nessa situação é que elas, devido à insuficiência hepática, ela acaba tendo icterícia, né, que é aquela coloração amarelada ou alaranjada da pele, dos olhos, Uhum. né, que até historicamente, né, na descoberta, né, lá nos primórdios da descoberta dessa doença, ela era muito confundida com a febre amarela, por exemplo, porque várias doenças podem levar à insuficiência hepática. Então, os principais sintomas normalmente são esses, né? Febre, dor de cabeça, mialgia, falta de apetite, náusea e vômitos. Então, por isso que é muito importante, né, que quando a gente tem esses sintomas, e especialmente se a gente tem uma correlação com áreas, né, de risco para você ter a contaminação, que a gente não comentou, mas de fato ela deve buscar imediatamente né, o suporte médico para que você tenha um diagnóstico dessa enfermidade para realmente ser tratado o quanto antes, que daí faça uma Uhum. ponte, né, para a resposta da segunda pergunta. A leptospirose, no seu estágio precoce, ela apresenta uma taxa de mortalidade de 10%, que de fato é algo relativamente alto. Mas quando ela Uhum. vai para o estágio avançado e grave, aí a gente já tem uma probabilidade, né, estatística de mortalidade de 40%. Então ela acaba realmente sendo bastante letal. Então, por isso que é muito importante o diagnóstico precoce para que você tenha um tratamento específico, né, e você tenha aí a cura dessa enfermidade. E que é um tratamento relativamente simples, né, especialmente na fase precoce, e que, se feito de forma inicial, você tem um grande êxito aí na taxa de sucesso, né, para você não vir a óbito. Uhum, verdade. E aí, quando a pessoa procura o especialista, é importante que relate que teve contato aí com essa questão de áreas com enchente, etc., né? Porque isso pode fazer a diferença no diagnóstico correto aí da questão da leptospirose, não é mesmo? Sim, não tenha dúvida.
Mais uma vez, queridos, a gente está aqui conversando com Jefferson de Andrade, biólogo, pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercado da BASF, e aqui a gente está falando sobre a leptospirose. Você já percebeu a importância, né, do que a gente está conversando aqui, das dicas que a gente está colocando, o crescimento dessa doença no nosso país, até em função aí das mudanças climáticas que a gente teve. Uma coisa que não faltou no Brasil nos últimos tempos foi chuvas, espaços alagados, né? A gente convivendo aí com cidades inteiras sendo submersas por conta de chuvas muito violentas, e isso é, sem dúvida alguma, um ponto de atenção. Jefferson, vamos falar sobre a questão dos riscos, áreas de risco, etc. Perfeito. Acho que para a gente falar, né, das áreas de risco, é importante que a gente entenda como se passa a contaminação. Normalmente, ela se dá através do contato direto ou indireto da urina de um animal que está infectado, né, com a bactéria Leptospira. E aí, normalmente, essa contaminação, obviamente, ela se dá de forma normalmente acidental, né? E ela, como eu mencionei, ela pode ser direta, né? Você entrando em contato diretamente ali com o dejeto, com a urina, ou ela pode ser multiplicada, né? Por exemplo, numa coleção de água, né? Na enchente, num riacho, num córrego, né? Qualquer fonte de distribuição que tenha potencial de espalhar, né, essa urina contaminada no ambiente. E aí a contaminação ela se dá ao contato, né, da pele especialmente lesionada, né, com lesões graves ou microlesões, pode ser também através da mucosa ou pode ser também através da própria pele íntegra, né? Só que para a pele íntegra normalmente exige um período muito longo de contato, né, com esse ambiente. Pode ser dado também aí de forma mais rara através da ingestão de alimentos e águas também contaminadas, e inclusive também por trocas de fluidos e secreção, que são casos mais raros, né? Isso normalmente é um cuidado mais dos profissionais da saúde que estão ali lidando com essas pessoas que podem estar contaminadas. Então, a forma mais clássica e mais cientificamente relatada é através da mucosa ou da pele com lesão, né, em contato com esses ambientes contaminados. E aí as áreas de riscos, né, normalmente são essas áreas que estão sujeitas a ter, por exemplo, inundações, locais que você tem acúmulos de entulho, lixo, porque você acaba aumentando aí a exposição. Então, essa enfermidade, normalmente, ela está muito correlacionada, né, aos ambientes, né, onde você vive ou trabalha, que tem uma infraestrutura sanitária precária ou sem saneamento básico, né? Inclusive, essa é uma doença que ela tem um contraste social bastante relevante, porque normalmente as populações de maior risco são aquelas mais desfavorecidas. Então, Verdade. os principais ambientes, normalmente, de risco, de fato, são esses, né? E, claro, existem também profissionais que normalmente têm um potencial maior de risco, porque ele tem uma maior exposição. Então, profissionais de limpeza, profissionais de reciclagem, encanadores, empresas que trabalham com desentupimento, né? Ou pessoas que vivem também ou trabalham próximo a córregos, rios, são pessoas que normalmente têm um risco maior. Mas a principal correlação normalmente mesmo está em áreas alagadas, né, que podem sofrer, perdão, alagamento, enchentes, oriundos de uma chuva aí torrencial, uma chuva mais expressiva. Eu achei interessante mesmo você chamar a atenção para essa questão também das áreas, né, sem saneamento, onde tem muito lixo, porque muitas vezes a gente reclama de algumas situações, mas a gente mesmo não cuida, né, joga o lixo sem um cuidado maior, etc. Daqui a pouco você atrai os ratos, atrai os bichos mesmo, e isso vai fazer diferença na tua saúde, vai fazer diferença no teu dia a dia, e a gente precisa cuidar. E aí isso é um gancho também para mim, para te perguntar quais são os cuidados que a gente tem que ter para não pegar essa doença, né? Para evitar, porque você falou aqui de lugares onde se teve um aumento de casos, onde se teve aumento de mortalidade, mas a gente também teve lugares aqui no Brasil que foram casos de sucesso aí no cuidado e no tratamento, né? Eu li alguma coisa sobre o Espírito Santo em relação a isso. Como evitar? Perfeito. O caso da leptospirose,
a palavra primordial e principal é a prevenção, né, então mas ela é bastante complexa, né, a gente fala de uma profilaxia integrada, né, são ações integradas para que você tenha, de fato, o êxito ali. Então, na verdade, você tem vários pilares de importância ali, né, de papéis de responsabilidade. Então, inicialmente, a gente tem uma questão da ação de políticas públicas, né, com implementação, melhorias, né, no saneamento básico, você tem a questão da conscientização e educação. Então, por exemplo, esse momento é um momento muito importante que cumpre, né, uma desses papéis aí da profilaxia integrada. Ter o abastecimento, né, a população ter o acesso à água potável, programas, né, de cobertura vacinal em animais, né, seja animais de larga produção ou animais, né, como pets, os próprios cachorros. Você também, uma das medidas também que está sobre responsabilidade das políticas públicas, também as medidas direcionadas ao principal reservatório, que é o controle e o combate dos roedores, né. Então, Uhum. existem protocolos e medidas, né, existe a metodologia de manejo integrado de pragas, que são várias outras medidas que estão relacionadas a questões preventivas, corretivas e inclusive corretivas, né, curativas, perdão, para poder fazer o controle desse indivíduo. Nesse papel, né, também tem iniciativa privada, né, porque você tem as empresas que são privadas que oferecem prestação de serviço de controle de pragas urbanas, elas também têm esse papel, né, para cumprir o controle desse reservatório, são os ratos, os roedores no ambiente. Uhum. E outro pilar é o pilar da população, né? Então, assim, quais são a nossa responsabilidade? Então, cuidados ao consumo da água, né? Então, ter esse cuidado de saber a origem da água, né? Ter acesso à água potável, né? Um ponto que você já mencionou, né, Celeste, a questão de a gente ter esse cuidado também com o manejo dos nossos resíduos e lixo, porque quer queira ou não, né, se ele não for manejado da forma correta, isso pode entupir uma via pública e você agravar mais ali, né, a questão das enchentes. Então, a gente contribuir com a limpeza do ambiente em Tulis, você também está, de certa maneira, contribuindo para que os roedores também não se proliferem dentro desse ambiente. E quando ocorre, né, inevitavelmente ocorre ali a enchente, é importante que a gente tenha também o cuidado de evitar a exposição, né? Quando, né, quando é Uhum. possível, a gente evita a exposição. Quando não, né, é importante que a gente tome o cuidado, né, posterior a essa exposição. Algo que eu acho que eu acabei não mencionando, mas que é muito importante também, são as boas práticas de higiene pessoal, né? Isso também cumpre aí o papel também preventivo. E tem o profissional, né? O profissional, além de tudo, esses cuidados que eu já comentei, dependendo da ação que ele vai ali praticar, é importante que ele também utilize os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individuais, né? Porque isso pode protegê-lo ali também de contaminação, assim como os profissionais de saúde que vão lidar também, por exemplo, com uma pessoa enferma com a enfermidade, com essa doença. Então, é bem complexo, né? Porque você tem vários pilares, várias ações, né, que são integradas aí para que você tenha um sucesso ali para ter, no mínimo, mitigar esse problema no ambiente, né. E aí, dentro dessa coisa dos EPIs, né, nas situações de alagamento, se a gente tiver que ir andar em áreas mais alagadas, se puder colocar uma bota, alguma coisa de borracha, né, que te proteja desse contato, já é algo que pode evitar a leptospirose, né? Jefferson, a gente está aqui caminhando para o final da nossa conversa hoje, da nossa excelente conversa. Eu já quero te agradecer pelas informações, pela participação conosco e pedir o teu recado final para o nosso telespectador, né? É um tema importantíssimo, a gente está vendo o crescimento, é uma doença que mata, mas a gente também está vendo que ela tem cura e depende também de nós, né? Não só das políticas públicas, mas depende também de nós. Seu recado final. Com certeza. Eu acho que o ponto principal é entender que a leptospirose, né, ela é uma enfermidade que tem um impacto muito grande social, econômico e sanitário, né, e nós temos um papel importante aí dentro, especialmente da prevenção e da conscientização, né. Então, nós nos dedicando aí a entender um pouco esse processo, nós também se tornamos aí disseminadores de informação para a gente combater esse problema, né? A informação sempre é um bom aliado aí para combater os problemas. Então, acho que a mensagem final é levar essa mensagem de prevenção aí para todos que todos tenham conhecimento.
Maravilha, maravilha. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui, levar informação para que as pessoas, em sabendo, né, como lidar com essas questões, possam colocar em prática e melhorar a sua qualidade de vida. Mais uma vez, Jefferson de Andrade, biólogo e pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercado da BASF, nosso entrevistado, o nosso conversador de hoje, né, nosso especialista de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Tá bom? Perfeito, eu que agradeço. Obrigado. Isso aí. E a você também que participou conosco, nosso muito obrigado e até a próxima.